Oh, glórias, aleluias! Jesus Cristo é a força para me lutar, vencer e viver. 30 de janeiro. Olha que tremendo. 30 de janeiro de 2021. 30 de novembro de 2019, eu me internei. Continuo no tratamento, mas vivo para a glória de Deus. Eu digo que não é fácil, mas eu louvo a Deus por cada dia que eu abro os olhos, vejo o sol brilhar e dizer para Ele: obrigado, Senhor. Tu és tremendo e poderoso, digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor e majestade. Bem, o nosso tema da Escola Bíblica, que é o que eu vim fazer aqui no canal pfdv.info, aqui no YouTube, dentro do programa Fonte de Vida, trazendo a Nação Caimbé, é dar a minha aula também, assim como a irmã Venina, lá no primeiro bloco, eu estou aqui no segundo bloco, e logo mais a nossa querida evangelista Mônica vai também trazer uma aula. Então, olha lá. Dentro desse subtema é como descobrir o propósito de Deus para o qual fui criado. É claro que um propósito, ele está em Deus, né? Porque nós estamos falando, tudo começa em Deus. Então, o propósito está em Deus. A primeira coisa que eu preciso é conhecer Deus. Para conhecer Deus, eu preciso conhecer a palavra de Deus. Para entender a palavra de Deus, eu preciso do Senhor Espírito Santo. Para ter mais intimidade com o Senhor Espírito Santo, eu preciso reconhecer que eu sou um pecador, que vivo na prática do pecado, ou voluntário ou involuntário, e que preciso me arrepender e preciso me converter, declarando publicamente que eu entrego minha vida ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, que lá na cruz derramou a sua vida, derramou seu sangue redentor, que perdoa, que sara, que liberta, que transforma, que faz milagres e maravilhas. Ao terceiro dia, ele ressuscita para garantir a nós que nós temos direito de nos tornarmos filhos de Deus. Consequente, nós iremos descobrir qual o propósito de Deus para mim. Bem, se eu não quero isso, se eu entendo que tudo isso que eu estou dizendo, se você entende que tudo isso que eu falei é religiosidade, você não vai conseguir descobrir por que motivo você está aqui na Terra. Você não vai conseguir descobrir por que a sua vida é desse jeito. Bem, tu pode até ser uma pessoa muito feliz, bem-sucedida, ter muitos recursos, estar estabelecida. Porém, a própria palavra de Deus diz: de que adianta o ser humano ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que poderá dar ele em troca da sua alma? Nada nesta terra é valor suficiente para pagar o preço do resgate do pecador. Somente o sangue do Senhor Jesus Cristo pode perdoar pecados. O texto que foi separado, ele diz aqui: a sabedoria que anunciamos
é a sabedoria secreta de Deus, escondida nos seres humanos. A sabedoria que o próprio Deus, antes mesmo da criação do mundo, já havia escolhido para a nossa glória. Então você imagina que esta sabedoria que está escondida dentro de nós, ela não vai aparecer, pum, não. Ela precisa ser despertada. E, como eu falei, você precisa conhecer Deus. Para conhecer Deus, você precisa conhecer a palavra. Para entender a palavra, você precisa do Espírito Santo. Para ter comunhão com o Senhor Espírito Santo, você precisa reconhecer que é um pecador, se arrepender, se converter e declarar publicamente que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Consequente, você vai descobrir esse segredo e você vai ser feliz. E aí, amado, você vai entender muitas coisas e você vai viver muito melhor. Alguém pode chegar para você e dizer: o que você deseja de Deus? E você pode querer desejar muitas coisas de Deus. É importante. Até o próprio Deus diz que sejam conhecidas os nossos desejos, as nossas vontades, aquilo que desejamos ou que queremos, que sejam conhecidos diante dele. Porém, devemos compreender que ele tem o melhor para nós. Se ele tem o melhor para nós, não é melhor, mesmo que diariamente conversando com ele e demonstrando o que queremos, dizer para ele: seja feita a tua vontade? Cada vez que alguém pergunta: pastor, nós vamos orar pelo Senhor, o que o senhor gostaria? É evidente que eu gostaria de ser curado, gostaria de poder completar o meu sonho de viver 120 anos. Mas qual é o plano de Deus para mim, amado? Qual é a vontade de Deus para mim? Se ele tem o segredo do melhor para mim. Eu digo a vocês que nas minhas reflexões pessoais com Deus, eu só peço a ele: Pai, traz paz, sabedoria ao coração da minha esposa, da minha filha Roberta, do meu filho Rodrigo, do meu filho Rogério, do meu filho Rômulo, do meu filho Romeu, do meu filho Rodolfo. Traz paz e sabedoria aos meus familiares. Traz paz e sabedoria à Igreja Nação Caimbé, a qual me acolheu e até hoje eu estou lá, vou completar 43 anos. O que eu peço a ele? Porque ele sabe. Eu já disse para ele: eu quero ser curado. Não é fácil, queridos, carregar um câncer que se espalhou, que ataca um órgão, ataca outro. Você come uma coisa que você gosta, mas vai atacar aquele órgão que já está contaminado pelo câncer, e aí vem aquelas dores, aquelas cólicas, aquelas coisas, tudo suportável, porém é desagradável. Aí você tem que saber o que você vai comer, a quantidade que você vai comer para não perder peso. Aí você vai fazer exercícios, o corpo para fortalecer a musculatura. Não é comum. Porém, o que eu quero dizer? A temática geral é: tudo começa em Deus. E qual o meu propósito? Por que eu fui criado? E eu concluo: fui criado para glorificar e anunciar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Daí para frente, o que vir a acontecer está nas mãos dele. Editor, muito obrigado. Obrigado por você ter nos acompanhado aqui na Escola Bíblica. Ainda tem muito mais programa, hein? E eu volto lá no finalzinho do programa para encerrar. Que Deus os abençoe
rica e poderosamente.